Se você está assistindo isso agora, não é coincidência. Deus tem uma mensagem urgente para seu coração, e o que vou compartilhar pode ser exatamente o que você precisa ouvir neste momento da sua jornada espiritual. Há algo acontecendo no corpo de Cristo que não podemos mais ignorar, algo que está fazendo milhares de cristãos verdadeiros sentirem um desconforto profundo, uma inquietação que não conseguem explicar completamente. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que algo está fora do lugar, de que a igreja que você frequenta não parece mais ter a mesma essência, a mesma profundidade, o mesmo poder do Espírito Santo que você lê nas páginas do livro de Atos. A Bíblia nos adverte, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, e que haveria aqueles que teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Irmãos e irmãs, estamos vivendo esses dias, e o que quero compartilhar com você hoje não é uma crítica vazia ou um incentivo para abandonar a igreja. Pelo contrário, é um chamado urgente para que você entenda o que está acontecendo espiritualmente, para que discirna os sinais dos tempos e para que tome decisões sábias, guiadas pelo Espírito Santo e fundamentadas na Palavra de Deus. Billy Graham pregou durante décadas sobre a necessidade de uma igreja fiel à Escritura, e ele viu com seus próprios olhos o início dessa transformação que hoje se intensificou de maneira alarmante. Ele alertou que a maior ameaça à igreja não viria de fora, mas de dentro, quando a verdade fosse diluída para se tornar mais palatável, quando a cruz fosse suavizada para não ofender, quando o evangelho fosse adaptado para caber nas expectativas humanas ao invés de transformá-las. O que está acontecendo com os escolhidos de Deus? Por que tantos cristãos genuínos, aqueles que realmente buscam uma experiência profunda com Deus, estão sentindo que não se encaixam mais na igreja moderna? E a questão mais importante: o que Deus quer que façamos diante dessa realidade? Permaneça comigo até o final, porque vou revelar não apenas o diagnóstico desse problema espiritual, mas também a direção bíblica que Deus nos dá para navegarmos esses tempos difíceis sem abandonarmos o corpo de Cristo. Vamos começar entendendo o que está acontecendo no coração dos verdadeiros servos de Deus. Há um despertar espiritual acontecendo. Os escolhidos estão sendo chamados para um nível mais profundo de intimidade com Deus. E quando você experimenta a presença genuína do Espírito Santo, quando você prova da palavra pura, quando você conhece Jesus de forma pessoal e transformadora, algo dentro de você se torna incapaz de se satisfazer com superficialidade religiosa. É como se Deus estivesse ativando um sensor espiritual dentro do coração daqueles que verdadeiramente o buscam. A Bíblia nos diz, em João capítulo 4, versículos 23 e 24, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é qualquer tipo de adoração que agrada ao coração de Deus. Não é o volume da música, não é a animação do público, não é a eloquência do pregador. Deus busca autenticidade, busca corações que realmente o desejam. Busca vidas que sejam transformadas pela verdade da sua palavra. E quando você se torna esse tipo de adorador, você começa a perceber a diferença entre religiosidade e relacionamento.
entre performance e presença, entre entretenimento e encontro genuíno com o Deus vivo. Os escolhidos não estão se tornando críticos ou rebeldes, eles estão se tornando mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Eles estão desenvolvendo o discernimento que Paulo nos instrui a ter em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, quando diz para examinarmos tudo e retermos o que é bom. Esse discernimento não é orgulho espiritual, não é arrogância, não é superioridade. É simplesmente o resultado natural de uma vida que está sendo santificada, refinada, moldada à imagem de Cristo. E aqui está a primeira grande mudança que os escolhidos percebem. A palavra de Deus está sendo substituída por entretenimento religioso. Vamos ser honestos por um momento. Quando você entra em muitas igrejas hoje, o que você encontra? Luzes de palco profissionais, fumaça, telões gigantes, coreografias ensaiadas, pregações motivacionais que parecem palestras de coach de vida, mensagens de 15 minutos que mal tocam na superfície das Escrituras, e uma ênfase tão grande na experiência sensorial que o Espírito Santo parece ter sido substituído por um produtor de eventos. Billy Graham costumava dizer que quando a igreja se torna mais preocupada em impressionar do que em transformar, ela perdeu sua essência. A Bíblia é clara em Romanos capítulo 10, versículo 17, quando afirma que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é pela produção musical, não é pela dramatização teatral, não é pelas histórias emocionantes, é pela palavra pregada com unção, com autoridade, com poder do Espírito Santo. A pregação expositiva, profunda, que revela o caráter de Deus, que confronta o pecado, que consola o aflito, que desafia o conformado, que transforma vidas. Esse tipo de pregação está se tornando rara. No lugar disso, o que muitas vezes encontramos são mensagens genéricas sobre prosperidade, sobre pensamento positivo, sobre como Deus quer apenas te abençoar materialmente, sobre como ter sua melhor vida agora. Mas onde está a pregação sobre arrependimento? Onde está a mensagem sobre negar a si mesmo e tomar a cruz? Onde está o chamado para a santidade? Onde está a advertência sobre o inferno e a realidade do julgamento? Onde está o evangelho completo que Jesus pregou? Jesus disse em Mateus, capítulo 4, versículo 17: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira palavra do ministério público de Jesus foi arrependimento. João Batista pregava arrependimento. Os apóstolos pregavam arrependimento. A igreja primitiva se fundamentava no arrependimento e na transformação genuína. Mas hoje, essa mensagem foi diluída, suavizada, quase eliminada porque é politicamente incorreta, porque pode ofender, porque pode fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis, porque pode reduzir o número de membros ou os dízimos.
Se isso está tocando o seu coração agora, escreve amém nos comentários. Deus está falando com você através dessa mensagem. Outra razão pela qual os escolhidos não se encaixam mais na igreja moderna é a comercialização descarada da fé. Jesus entrou no templo e expulsou os cambistas com indignação santa, porque a casa de oração tinha se tornado covil de ladrões. O que Jesus faria se entrasse em algumas igrejas hoje? Quando o evangelho se torna um produto a ser vendido, quando a unção se torna algo que pode ser comprado com uma oferta especial, quando bênçãos são negociadas como mercadorias, quando pastores vivem em mansões, enquanto o rebanho passa necessidade, quando a liderança usa jatinhos particulares, enquanto membros mal conseguem pagar o aluguel, quando a igreja se transforma em uma empresa com CEO ao invés de um corpo com Cristo como cabeça, algo está profundamente errado. A Bíblia nos alerta em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 5 a 10, sobre aqueles que cuidam que a piedade é fonte de lucro, que usam a religião como meio de enriquecimento. Paulo foi claro ao dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E quantos se desviaram da fé por causa dessa cobiça? Os escolhidos veem isso e seus espíritos se perturbam. Eles lembram que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, que Paulo trabalhava, fazendo tendas, para não ser peso para ninguém, que os apóstolos deram suas vidas pelo Evangelho, sem acumular riquezas terrenas. Não estou dizendo que pastores não devem receber sustento digno. A própria Escritura ensina isso em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. Mas há uma diferença abismal entre sustento digno e enriquecimento luxuoso às custas da fé simples dos que contribuem esperando bênçãos. O Evangelho não é um negócio. A graça não tem preço porque já foi paga completamente no Calvário. Salvação não se vende, cura não se barganha, libertação não se negocia, tudo isso é oferecido gratuitamente pela misericórdia de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. E então chegamos a uma das questões mais dolorosas: a ausência de santidade nas igrejas modernas. A Bíblia nos ordena em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Sede santos, porque eu sou santo. Santidade não é legalismo, não é uma lista de regras farisaicas, não é aparência externa. Santidade é separação do pecado, é conformação à imagem de Cristo, é pureza de coração, é vida que reflete o caráter de Deus. Mas o que vemos hoje? Tolerância com pecado sendo chamada de amor. Compromisso com o mundo sendo chamado de relevância cultural. Conformação aos padrões seculares sendo celebrada como modernidade. Paulo nos adverte em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A igreja deveria ser luz nas trevas, sal que preserva, cidade edificada sobre o monte que não pode se esconder. Mas quando a igreja se torna indistinguível do mundo, quando os padrões de moralidade são os mesmos dentro e fora da igreja, quando o pecado não é mais confrontado, mas acolhido em nome da inclusão, quando líderes vivem em pecado aberto, sem consequências,
Quando a disciplina bíblica é vista como intolerância, os escolhidos percebem que algo está profundamente errado. Isso não significa que a igreja deva ser um lugar de julgamento cruel ou de farisaísmo hipócrita. Jesus foi cheio de graça e verdade, não graça sem verdade, nem verdade sem graça. Ele acolheu a mulher adúltera com compaixão, mas disse: vai e não peques mais. Ele amou Zaqueu, mas Zaqueu se arrependeu e mudou de vida. O evangelho genuíno sempre resulta em transformação. Sempre. Quando alguém verdadeiramente encontra Jesus, a vida muda. Os frutos aparecem. O caráter é moldado. O pecado é abandonado não por imposição externa, mas por revolução interna operada pelo Espírito Santo. Billy Graham pregou sobre isso com lágrimas nos olhos. Ele via multidões fazendo decisões por Cristo, mas ele sabia que decisão sem discipulado resulta em conversões superficiais. Ele enfatizava que o cristianismo não é apenas uma oração de salvação. É uma vida de seguir a Cristo, de negação de si mesmo, de carregar a cruz diariamente, como Jesus ensinou em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Essa mensagem completa está faltando hoje. Queremos salvos sem discípulos. Queremos céu sem cruz. Queremos coroa sem batalha. Quantas dessas situações você já testemunhou na igreja? Seja honesto com Deus e escreve o número nos comentários para criar compromisso de mudança. Outra questão crítica é o silêncio dos púlpitos diante das questões morais e proféticas do nosso tempo. Os profetas do Antigo Testamento não tinham medo de confrontar reis, de denunciar injustiças, de clamar contra a idolatria, de chamar o povo ao arrependimento, mesmo sob risco de morte. João Batista confrontou Herodes pelo seu adultério, e isso lhe custou a cabeça. Jesus confrontou os fariseus publicamente, chamando-os de hipócritas e sepulcros caiados. Paulo confrontou Pedro face a face quando este agia com hipocrisia. Os apóstolos pregavam com ousadia, mesmo sob ameaças e prisões. Mas hoje, muitos púlpitos estão em silêncio sobre as questões morais cruciais da nossa época. Aborto, identidade de gênero, redefinição de casamento, relativismo moral, perseguição aos cristãos, injustiças sociais. Sobre tudo isso, há um silêncio ensurdecedor em muitas igrejas, porque confrontar esses temas pode trazer problemas, pode gerar processos, pode causar divisões, pode fazer membros saírem, pode resultar em perda de influência social. Então escolhe-se o caminho mais fácil. Pregar mensagens genéricas, que não incomodam ninguém, que mantêm todos confortáveis, que preservam o status quo. Mas Ezequiel, capítulo 33, nos diz que Deus constituiu atalaia sobre o povo. E se o atalaia vê o perigo e não toca a trombeta para avisar, o sangue dos que perecem será requerido de suas mãos. Pastores são atalaia. Líderes espirituais têm responsabilidade diante de Deus de proclamar toda a verdade, de avisar sobre os perigos, de preparar o rebanho para os tempos difíceis. Quando essa responsabilidade é negligenciada por medo ou conveniência, as consequências são devastadoras. Os escolhidos anseiam por pregação profética, não no sentido de previsões sensacionalistas, mas no sentido bíblico de proclamação corajosa da verdade de Deus aplicada ao contexto atual.
Eles querem ouvir "assim diz o Senhor", ao invés de "assim dizem as pesquisas de opinião". Eles precisam de pastores que sejam como Jeremias, que disse em Jeremias capítulo 20, versículo 9, que a palavra de Deus era como fogo em seus ossos, e ele não podia calar, mesmo quando isso lhe trouxe sofrimento. E aqui chegamos ao cerne da questão. Quando a igreja se torna apenas um evento de domingo, ao invés de uma família espiritual, quando não há relacionamentos genuínos, quando não há comunhão verdadeira, quando você pode frequentar por anos e ninguém realmente te conhece ou se importa com você, quando a igreja tem milhares de membros, mas você se sente completamente sozinho. Os escolhidos percebem que isso não é o corpo de Cristo que a Bíblia descreve. Atos capítulo 2 nos mostra a igreja primitiva perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles tinham tudo em comum, compartilhavam suas vidas, cuidavam uns dos outros, choravam juntos, celebravam juntos, enfrentavam perseguições juntos. Essa era uma comunidade real, profunda, transformadora. Compare isso com a igreja moderna, onde as pessoas entram, assistem ao show, saem correndo e não têm relacionamento genuíno com ninguém. Onde está a comunhão? Onde está o cuidado mútuo? Onde está o amor sacrificial que Jesus disse ser a marca dos seus discípulos em João, capítulo 13, versículo 35? Esta frieza relacional é um dos sinais mais dolorosos da igreja moderna. Jesus predisse em Mateus, capítulo 24, versículo 12, que na época do fim o amor de muitos esfriaria. Estamos vendo isso acontecer. Há crentes que passam necessidade e ninguém sabe. Há irmãos lutando com depressão e solidão e ninguém percebe. Há famílias sendo destruídas e ninguém se envolve. Há jovens se desviando e ninguém vai atrás. A igreja se tornou uma audiência ao invés de uma família, um evento ao invés de um relacionamento. Os escolhidos sentem profundamente essa falta porque eles entendem que seguir a Cristo não é uma jornada solo. Hebreus, capítulo 3, versículo 13, nos manda exortar uns aos outros todos os dias para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado. Gálatas, capítulo 6, versículo 2, nos ordena levar as cargas uns dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Romanos, capítulo 12, versículos 10 a 15, nos ensina a amar com sinceridade, a chorar com os que choram, a alegrar-se com os que se alegram. Isso requer proximidade, requer relacionamento, requer tempo investido, requer vulnerabilidade. Se você vai tomar a decisão de buscar comunhão genuína e não apenas frequentar eventos religiosos, escreve "Eu decido" nos comentários. Seu compromisso público ativa proteção espiritual. Mas agora preciso ser muito claro sobre algo absolutamente crucial que a Bíblia nos ensina. Apesar de todas essas falhas e problemas na igreja moderna, Deus nunca nos autorizou a abandonar a congregação. Nunca. Este é um ponto não negociável da Escritura. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, está escrito claramente:
Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Deixe isso penetrar profundamente no seu coração. Não congregar não é uma opção bíblica, mesmo quando a igreja está imperfeita, mesmo quando há problemas, mesmo quando há falhas. Por quê? Porque a igreja não é uma instituição humana, é o corpo de Cristo. Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja pertence a Jesus, ele é o cabeça. E apesar de todos os nossos erros humanos, Jesus não abandonou sua igreja. Mais do que isso, Deus nos criou para viver em comunidade. Desde o Éden, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12, nos ensina que melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, e onde um seria derrotado, dois resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Você não foi criado para viver sua fé isoladamente. Você precisa do corpo de Cristo. Você precisa de outros crentes. Você precisa de encorajamento, de correção, de ensino, de comunhão, de prestação de contas. Billy Graham, mesmo vendo todos os problemas nas igrejas, nunca incentivou cristãos a abandonarem a congregação. Ao contrário, ele chamava para reforma, para renovação, para buscar igrejas fiéis à Escritura, para ser agente de transformação onde Deus nos colocar. Ele entendia que igreja perfeita não existe, porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas sendo santificadas. A igreja que você idealiza não existe neste lado da eternidade, porque todos nós estamos em processo de crescimento. Então, o que fazer? Como equilibrar o discernimento sobre os problemas com a obediência à ordem divina de congregar? Aqui está a sabedoria bíblica. Busque uma igreja que, apesar de imperfeita, seja fiel aos fundamentos. Uma igreja onde a Bíblia é pregada com autoridade e reverência. Uma igreja onde Jesus é exaltado e não o homem. Uma igreja onde há compromisso com santidade sem legalismo. Uma igreja onde existe comunhão genuína e não apenas eventos. Uma igreja onde os líderes são servos e não celebridades. Uma igreja onde o evangelho completo é proclamado, incluindo arrependimento e transformação. Essa igreja existe? Sim, existe. Pode ser menor, pode ser mais simples, pode não ter todos os recursos tecnológicos, pode não ter o melhor marketing, mas existe. Há igrejas fiéis espalhadas por toda parte, onde pastores dedicados pregam fielmente, onde crentes genuínos se reúnem em comunhão verdadeira, onde o Espírito Santo se move, onde vidas são transformadas. Peça a Deus para te guiar a uma dessas igrejas. Ele prometeu em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, dar pastores, segundo seu coração, que apacentassem com conhecimento e com inteligência. E quando você encontrar essa igreja, não seja apenas mais um espectador. Seja parte ativa do corpo, use seus dons, sirva, ame, contribua. Seja um agente de transformação, seja exemplo de fidelidade, ore pelos líderes, encoraje os irmãos, discipule os novos, seja aquilo que você gostaria de ver na igreja, porque a igreja não é eles, a igreja é nós. Você é a igreja, eu sou a igreja, juntos somos o corpo de Cristo.
Primeira aos Coríntios, capítulo 12, nos ensina que somos membros uns dos outros, cada um com função específica no corpo. Você não pode dizer não preciso dos outros, porque isso seria como o olho dizendo à mão não preciso de ti. Deus nos colocou juntos no corpo como lhe aprouve, e cada membro é necessário. Sua presença importa. Seus dons são necessários. Sua contribuição faz diferença. E mesmo quando você está em uma igreja que tem problemas, e toda igreja tem problemas, porque é feita de pessoas pecadoras sendo santificadas, você pode ser sal e luz, pode orar fervorosamente, pode amar quando outros criticam, pode servir quando outros só reclamam, pode ser exemplo de fidelidade quando outros estão desistindo. Deus pode usar você como instrumento de renovação. Mas atenção! Há uma diferença entre uma igreja que está lutando, mas é fundamentalmente fiel à Escritura, e uma igreja que abraçou heresias, que nega doutrinas fundamentais, que vive em pecado deliberado sem arrependimento, que rejeitou a autoridade da Bíblia. Se você está em uma igreja que nega a divindade de Cristo, que rejeita a salvação pela graça através da fé, que abraça abertamente o pecado, que ensina doutrinas claramente contrárias à Escritura, então busque sabedoria de Deus sobre mudar para uma igreja biblicamente sólida. Mas não fique sem igreja, não tente viver sua fé isoladamente. A Bíblia nos adverte em Provérbios capítulo 18, versículo 1, que quem se isola busca seu próprio interesse e se insurge contra toda a sabedoria. O isolamento espiritual é perigoso. Sem comunidade, você fica vulnerável aos ataques do inimigo. Sem prestação de contas, você pode se desviar sem perceber. Sem ensino regular, você para de crescer. Sem comunhão, você enfraquece. O diabo adora cristãos isolados porque são presas fáceis. Jesus prometeu em Mateus capítulo 18, versículo 20: Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Há poder na reunião dos santos. Há presença de Deus de forma especial quando o povo de Deus se reúne. A edificação mútua que acontece através da comunhão. Há crescimento que só ocorre no contexto de relacionamentos cristãos saudáveis. Sim, estamos vivendo tempos de frieza no amor, como Jesus predisse. Sim, há apostasia crescente, como Paulo advertiu. Sim, muitas igrejas se desviaram do evangelho puro. Mas isso não nos dá permissão para desobedecer a ordem clara de Deus de não abandonar a congregação. Na verdade, Hebreus diz: tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, ou seja, quanto piores ficarem os tempos, mais importante se torna congregar, não menos. Os primeiros cristãos viviam sob perseguição intensa. Reunir-se era arriscado, podia custar a vida. Mas eles se reuniam. As catacumbas guardam o testemunho desse compromisso. Eles entendiam que precisavam uns dos outros para perseverar. Eles sabiam que juntos eram mais fortes. Eles experimentavam que quando se reuniam, o Espírito Santo se movia de forma poderosa. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei que você pode estar ferido por experiências ruins em igrejas. Eu sei que pode ter visto hipocrisia, que pode ter sido decepcionado por líderes, que pode estar desiludido com a instituição. Mas não abandone o corpo de Cristo. Não caia na armadilha do inimigo de isolamento espiritual. Busque, ore,
Persevere até encontrar uma comunidade onde você possa crescer, servir e ser edificado. Deus é fiel para guiar você. E enquanto busca essa igreja, mantenha algumas prioridades claras. Busque uma igreja onde a Bíblia é pregada versículo por versículo, onde doutrinas são ensinadas com profundidade, onde há compromisso com a verdade. Busque uma igreja onde você pode ver frutos genuínos do Espírito nas vidas das pessoas. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, como listado em Gálatas 5, 22 e 23. Busque uma igreja onde há adoração genuína, não performance, onde as pessoas realmente buscam a Deus e não apenas curtem uma música. Busque uma igreja onde há oração fervorosa, onde há dependência de Deus, onde há quebrantamento e humildade. Busque uma igreja onde há missões e evangelismo, onde há preocupação com os perdidos, onde o grande comissão de Mateus 28 é levado a sério. Busque uma igreja onde há disciplina bíblica quando necessário, mas também graça e restauração. Busque uma igreja onde erros são confrontados em amor, mas não há espírito de julgamento farisaico. Busque uma igreja onde líderes são acessíveis, servos, humildes, não senhores da herança, como Pedro advertiu em 1 de Pedro 5, 3. E quando encontrar essa igreja, seja fiel. Não fique pulando de igreja em igreja buscando perfeição. Você não vai encontrar. Comprometa-se, envolva-se, cresça, sirva. Seja paciente com as imperfeições, porque você também é imperfeito. Seja maduro o suficiente para entender que toda igreja terá problemas, porque é feita de pessoas em processo de santificação, incluindo você. Compartilha urgentemente com alguém que Deus colocou no teu coração agora. Pode ser que Deus esteja usando você para salvar a vida espiritual dessa pessoa. E qual das advertências te impactou mais? Escreve nos comentários. Deixe-me terminar com uma palavra de Billy Graham, que marcou gerações. A igreja é como a Arca de Noé. Se não fosse pelo dilúvio lá fora, você não aguentaria o cheiro lá dentro. É uma frase engraçada, mas profundamente verdadeira. A igreja é imperfeita, tem problemas, tem gente difícil, tem desafios, mas é o plano de Deus para nós nesta terra. E quando o julgamento vier, quando Jesus voltar, você vai agradecer por estar dentro da arca, por fazer parte do corpo de Cristo, por ter perseverado na comunhão dos santos. Apocalipse, capítulo 2 e 3, nos mostra Jesus caminhando no meio dos candelabros, que são as igrejas. Mesmo repreendendo os erros, Jesus está no meio da igreja. Ele não abandonou. Ele está trabalhando, purificando, refinando. E ele convoca: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há esperança, há possibilidade de reforma, há restauração disponível. A história da igreja mostra ciclos de declínio seguidos de avivamento. Martinho Lutero viu corrupção absurda na igreja e poderia ter desistido, mas Deus o usou para iniciar a reforma. John Wesley viu frieza espiritual na igreja da Inglaterra e poderia ter abandonado tudo, mas Deus o usou para trazer avivamento. Charles Spurgeon enfrentou o liberalismo teológico e poderia ter se calado, mas permaneceu fiel pregando a verdade.
Billy Graham viu o início do declínio moral, mas continuou pregando o evangelho puro por décadas. Talvez Deus esteja chamando você para ser instrumento de renovação na sua geração. Talvez seu discernimento sobre os problemas não seja para você fugir, mas para você se posicionar como atalaia que alerta, como sal que preserva, como luz que brilha nas trevas. Talvez seu incômodo com a superficialidade seja Deus te convidando para um nível mais profundo de compromisso com a verdade e a santidade. Não subestime o poder de um cristão genuíno vivendo fielmente, orando fervorosamente, amando sacrificialmente, servindo humildemente dentro de uma igreja. Você pode ser catalisador de transformação. Sua fidelidade pode inspirar outros. Seu exemplo pode despertar fome por Deus em corações que estão dormentes. Sua oração pode mover montanhas. Sua presença faz diferença. Mas se você se isolar, se você abandonar o corpo, você perde não apenas o que poderia receber, mas também o que poderia dar. Seus dons ficam enterrados. Seu testemunho fica escondido. Sua influência fica limitada. E você fica vulnerável, porque nenhum de nós é forte o suficiente para vencer essa batalha espiritual sozinho. Então hoje eu faço um apelo ao seu coração. Comprometa-se com o corpo de Cristo. Busque uma igreja fiel. Quando encontrar, não seja perfeito. Seja fiel, seja presente, seja ativo, seja amoroso, seja paciente, seja exemplo e ore muito para que Deus traga renovação, avivamento, reforma onde Ele te colocou. Vamos orar juntos agora. Senhor Jesus, Tu és o cabeça da igreja. Perdoa-nos onde falhamos, onde nos desviamos, onde trocamos Tua glória por shows humanos, onde comercializamos Tua graça, onde toleramos pecado em nome de amor falso. Senhor, desperta Tua igreja, traz renovação, levanta pastores segundo Teu coração. E quanto a mim, guia-me para onde devo estar, dá-me discernimento, mas também graça, compromisso, mas também paciência. Faz de mim instrumento de Tua obra na igreja que frequento. Não permitas que eu abandone o corpo, mas usa-me para edificar, encorajar, servir. Em nome de Jesus. Amém. Se você está decidido a honrar a Deus buscando uma igreja fiel e sendo parte ativa do corpo de Cristo, digite Amém nos comentários agora. E se inscreva no canal porque Deus tem mais verdades essenciais para compartilhar com você nos próximos vídeos. Não perca, porque sua jornada espiritual depende de você estar conectado com a verdade bíblica e com o corpo de Cristo. Deus te abençoe poderosamente.